Biohazard 2. Salve comunidade gamer! Sejam bem-vindos de volta ao Santuário Gamer. Não tão mais improvisado, o canal já ganhou uma intro bem marota. E como todo Botamon chega a se transformar em Wargreymon um dia, estou eu, Tio Dark, aqui novamente como guia de vídeos, tentando melhorar cada vez mais o nosso acervo de jogos. Nessa segunda parte da análise de sagas, eu vos trago o jogo Resident Evil 2, a joia da coroa da gloriosa Capcom. Para quem está acompanhando o lançamento dos episódios de Resident Evil Revelations 2, viu essa terça-feira o rostinho da gloriosa Claire Redfield nos consoles e no PC da nova geração. Mas quem no fundo é a Claire, além de mais um rostinho bonitinho? O que ela fez no passado para ganhar toda essa babação de ovo dos fãs da série? Essas e muitas outras dúvidas eu vou esclarecer em mais uma edição da análise de sagas. Mesmo esquema de antes, um gameplay do tio no fundo e a explicação rolando solta aí na linha de frente, beleza? Então, vamos lá! Lançada nos Estados Unidos em 21 de janeiro de 1998, a Capcom lança o segundo jogo da franquia Resident Evil. Mikami está de volta como produtor do jogo e dessa vez com recursos mais do que suficientes para fazer um bom jogo, ao contrário de seu antecessor que foi feito com poucos recursos. 4 meses se passaram desde o incidente na mansão Spencer nas montanhas Arklay. Os casos de canibalismo continuaram acontecendo e a infecção pelo T-Vírus continuava rodando pela cidade. Com essa crise, a Umbrella vendia seus produtos como água, e nada era feito para conter os surtos de infecção. Os Stars sobreviventes retornaram ao departamento de polícia de Raccoon City e foram tomar providências com o chefe de polícia Brian Irons. O que eles não contavam é que Brian era um chefe de polícia corrupto e estaria sendo comprado pela Umbrella para acobertar o que havia acontecido na mansão. Recebendo a denúncia como acusação direta, o chefe tinha toda a situação para acusar os Stars de estarem emocionalmente incapazes de prosseguir com suas atividades, sendo assim motivo suficiente para demandar o grupo antes que eles descobrissem demais. Determinados a provar que a multifarmacêutica tem culpa no cartório, Chris, Jill e Barry decidem se juntar e montar um grupo de atividades anti-Umbrella ao redor do mundo. Sem entrar em contato com sua irmã mais jovem por um tempo, Chris acaba indo para o quartel-general principal da Umbrella na Europa, enquanto Jill encontraria mais provas na cidade para incriminar a empresa e Barry levaria sua família em segurança para o Canadá, antes de seguirem com o rapaz na missão. Com isso, a situação piorava em Raccoon City e a cidade entraria em lei marcial. Sem notícia de seu irmão, Claire decide ir em busca de Chris na cidade. No mesmo momento, Leon sairia em direção a Raccoon City em seu primeiro dia de trabalho, ambos sem saberem da situação. Eu vou passar um vídeo da intro do jogo, mais uma vez legendada pelo próprio tio, para facilitar o entendimento da história mais uma vez. Então, roda CG. What have we got here? I'm finally here. Guy's a maniac. Why'd he bite me? Man, what a mess! What could have done this? What
was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? No! What's up with that guy? That was a clean hit. I'm running out of ammo here. Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went Great. insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! You okay? Still in one piece. That maniac's gonna ram us! I'll meet you there. Okay. O jogo se passa em 29 de setembro de 1998. Raccoon City está em lei marcial e muitas saídas da cidade estão bloqueadas. Entrando por um lado da cidade, temos o recém-aceito na academia de policiais, o novato Leon Scott Kennedy, que por feliz acontecimento do destino acaba se atrasando para o primeiro dia do trabalho. Já pelo outro lado da cidade, temos a estudante da universidade apaixonada por motos, Claire Redfield, que estaria na cidade em busca de seu irmão com quem não tinha contato há dias, Chris Redfield, o protagonista do primeiro jogo da série. A Capcom está de volta com os personagens coadjuvantes. No jogo de Leon, você recebe o apoio da graciosa Ada Wong. Ada é uma espiã que trabalha para a terceira companhia e está na cidade à procura de seu namorado John, que é um cientista da Umbrella. O seu objetivo, na verdade, é obter uma amostra do G-Vírus, um vírus capaz de garantir a imortalidade biológica. Eu citei o protótipo desse vírus no último vídeo, onde Wesker se infectava de propósito e causava a própria morte no laboratório das montanhas Arklay. Pois bem, Leon acaba se apaixonando por Ada, que usa isso de vantagem para obter mais um cego aliado nessa jornada. Já no jogo de Claire, você recebe suporte da pequena Sherry Birkin. Sherry é filha de Annette e William Birkin, dois pesquisadores da Umbrella. Sherry é enviada para RPD por ordem de sua mãe, que vive distante por conta do trabalho. Em um ponto da trama, Claire encontra Sherry, que está sozinha e assustada por causa dos zumbis e demais criaturas dentro da RPD.
Sherry desperta um sentimento de irmã maior, talvez até materno, em Claire, e as duas trabalham para saírem vivas da cidade. Ainda na RPD, é possível encontrar alguns personagens menores e personagens chaves para a história. Marvin Brunagh é um oficial de polícia e seria o chefe de Leon na RPD. No cerco do departamento de polícia, Marvin acaba sendo infectado e você encontra ele já nas últimas, no primeiro momento de entrada do departamento. Ele te entrega um cartão que você usa para abrir as portas eletrônicas no hall. No jogo de Leon é possível encontrar Ben Bertolucci, um repórter que está procurando pela matéria de sua vida. Já no jogo de Claire, quem é encontrado é o chefe de polícia Brian Irons. Temos ainda a cientista Annette Birkin, mãe de Sherry. Annette é a mãe obcecada pelo trabalho, e isso fez com que Sherry crescesse uma menina sozinha pela maior parte do tempo. No desenrolar da história, Claire passa a ver que Annette não é uma boa mãe, e isso faz com que ela tome um carinho bem maior por Sherry. Já na seção Inimigos do jogo, temos os zumbis de volta, que são o resultado da infecção indireta e acidental do T-Vírus nos habitantes da cidade. Dessa vez, o jogo trouxe uma diversidade maior de zumbis. Temos zumbi branco, negro, homem, mulher, zumbi com farda, zumbi sem pele, zumbi policial, zumbi civil. O estrago foi pesado na cidade dessa vez. Temos também os cães zumbis, parentes dos Cerberus da mansão. São os Dobermans treinados no departamento de polícia que se alimentaram de comida infectada e se tornaram essas coisinhas lindas que gostam de brincar de pega, né, Totó? Bom, mesmo efeito de antes, pele caindo e fome aumentando. Ainda no esgoto temos os baratões. São baratas comuns que se infectaram com o T-Vírus e cresceram de 7 a 8 vezes o tamanho normal. Atacam em grupos e é preferível que você só corra delas, já que elas aparecem poucas vezes no jogo e não tem Baygon disponível para o protagonista. Capcom ferrando a gente. Temos a estreia do Licker, essa coisinha linda, linguaruda, encontrada em diversas partes do jogo. Os Lickers são zumbis comuns que foram contaminados pelo vírus e sofreram um processo de V-Act no estágio 3, se tornando criaturinhas quadrúpedes extremamente mortais. Eles têm como característica principal as garras enormes, o crescimento anormal de sua língua, que passa a ser mais uma arma para eles, e seu cérebro, que cobre os olhos e o incapacita de enxergar. Perdendo a visão, a audição passa a se tornar bem mais aguçada, a regra de perda de sentidos. Para quem lembra da Planta 42, ela não morreu por completo. Temos as pequenas crias dela, as Ivies, ou como nome específico, Planta 43. São pequenas amostras da Planta 42 levadas ao laboratório do subsolo no distrito de polícia. Nos esgotos é possível encontrar o Crocodilo, uma lagartixa que foi dada descarga enquanto era pequena e se contaminou com o T-Vírus, crescendo em um tamanho relativamente grande, 10 fucking metros. Ainda falando de coisas pequenas que cresceram, no laboratório dá para encontrar mariposas que se infectaram com o T-Vírus e cresceram. Viva o biotônico! Partindo para as criaturas grandes do jogo, temos o T-103, carinhosamente chamado de Mr. X pelos fãs da série, que é uma variação do Tyrant do primeiro jogo. Dessa vez, a criatura não teve o coração exposto, e agora ele veste uma roupa de contenção. Ele caiu de helicóptero no departamento de polícia, e sua missão principal é obter uma amostra de G-Vírus. Falando em G-Vírus, por que não falar dele, o criador do mesmo? Sim, William Birkin, o pai de Sherry, é o criador dessa oitava maravilha biogenética. Durante o surto, mercenários foram enviados para recuperar uma amostra do G-Vírus no laboratório. No processo, William é cercado pelos agentes da USS, Esquadrão Especial da Umbrella, e acaba sendo baleado e sua pesquisa roubada. Em seu leito de morte, ele se infectou com uma amostra do G-Vírus e acabou se tornando o G-Type, ou tipo G, uma cobaia do vírus. Ele sai à procura do organismo perfeito para procriar e nessa busca ele acaba infectando a própria filha Sherry. No meio dessa história temos o corpo adulto G, que é o resultado do embrião implantado em um hospedeiro incompatível. O embrião cresce em uma velocidade muito grande e acaba saindo do hospedeiro, abandonando o mesmo como uma casca. Em questão de gráficos, o jogo já sofre uma pequena melhora em relação ao seu antecessor. Gráficos mais limpos e uma movimentação melhorada dá um ar da graça mais bonito para o jogo. O cabelo de Claire agora se movimentava, aspecto que não estava presente no jogo anterior. Continuamos com as imagens estáticas de fundo, mas parece que o desenhista aperfeiçoou suas técnicas de desenho. De volta com o personagem tanque, o jogo traria uma movimentação um pouco melhor para o jogador.
mas não muito diferente de seu antecessor. Ainda com uma certa escassez de recursos, o jogo reduziria um pouco a sua dificuldade e manteria a essência do survival horror. Os baús, inquilinhos e as máquinas de escrever estavam de volta, assim como os sprays e as 3 ervas de cura. Dessa vez não havia diferença inicial na quantidade de itens que cada personagem levava. O inventário estava de cara nova e 8 slots iniciais eram distribuídos para os 2 personagens. Leon teria em seu inventário, no slot de item único, o isqueiro, enquanto Claire portava um lockpick, trazendo um sistema de chaves pequenas de volta no cenário de Leon. Mas as semelhanças param por aí. Dessa vez, teríamos o personagem reagindo de acordo com a situação que ele se encontrasse, no quesito dano. Por exemplo, se ele estivesse no Caution, daria com a mão no abdômen. Se ele já estivesse no Danger, a movimentação seria bem mais lenta, aquela coisa mais forçada. Isso passaria a dar um ar de realismo para o jogo, e o jogador não era forçado a abrir a tela do inventário para ver como é que o personagem dele estava. O jogo seria feito em um sistema de 2 cenários que se complementariam. O que ocorresse no cenário A influenciaria o cenário B. Lembrando que o jogo mudava em relação a personagem e a cenário. Por exemplo, se Claire fosse a protagonista do primeiro cenário, no segundo Leon já seria o protagonista e boa parte do jogo mudava, inclusive o final. Isso adicionava um fator de replay impressionante no jogo, fazendo com que você jogasse ele mais de uma vez. Se o primeiro jogo já tinha uma trilha sonora boa, esse simplesmente ficou perfeito. Sem aquelas dublagens estranhas, o jogo viria com uma trilha sonora surpreendente, vozes perfeitas e efeitos de som de tirar o fôlego. Agora vamos a algumas versões extras lançadas do segundo jogo da saga. A versão japonesa do jogo, Biohazard 2, lançado uma semana depois da versão americana, traria um jogo mais fácil. As armas eram mais potentes e a localização dos itens mudava da versão original. A violência na tela de Game Over era reduzida e a mira automática era ativada por padrão. As versões americanas e japonesas do jogo alcançaram um total de 4.960.000 cópias pelo mundo. O jogo receberia uma versão DualShock para suporte a controles com manipulo analógico. Nessa versão, teríamos a adição de uma dificuldade para iniciantes, um código para munição infinita e o Extreme Battle. Essa versão do game vendeu 1.200.000 cópias nos consoles da Sony e 60.000 cópias no GameCube, estando disponível para download na PlayStation Store. A versão de PC tinha todos os adicionais da versão DualShock com a adição do Nightmare Mode, onde os personagens eram mais fracos e os inimigos levariam cerca de 20 balas de handgun para morrer. Essa mesma versão seria portada para o Dreamcast, onde a única adição é poder ver o estado do personagem no VMU, que é um acessório com funções de memory card com uma tela para funções específicas em alguns jogos. O jogo seria ainda relançado para Nintendo 64, trazendo 3 trajes novos, 2 para Leon e 1 para Claire. O jogo traria algumas opções novas, como mudar a cor do sangue e o randomizador, que mudava o local dos itens. Essa versão vendeu um total de 560.000 cópias e seria o marco principal para a exclusividade de alguns jogos da Capcom para os consoles da Nintendo. O jogo chegou a ser lançado ainda para o portátil da Tiger, o Game.com. O jogo trouxe Leon como protagonista, num port 2D do jogo totalmente em preto e branco. Nas respostas desse jogo, eles ainda começaram a produzir uma versão do jogo de Claire, mas o console foi à falência e a produção do jogo foi abortada. Agora vamos às curiosidades. No início do vídeo eu coloquei um comercial do segundo jogo. Por um motivo especial, o comercial de menos de 2 minutos com 2 personagens de carne e osso ficaram melhor do que toda a dublagem live action do primeiro jogo inteiro. O comercial teria sido feito por ninguém menos do que George Romero, o pai dos filmes de zumbi. Eles pegaram o Brad Renfrew, de 16 anos, para interpretar o Leon e a Adrienne Frantz, de 20, para representar a Claire. No port da Nintendo, em uma das roupas extras de Leon, é possível encontrar a logo da Stars. É a única vez que Leon utiliza o uniforme da Stars em toda a franquia. Já nas costas da roupa extra de Claire, é possível encontrar a logomarca da Angel Studios, produtora conhecida hoje em dia como a Rockstar San Diego. A sala de contenção de BOWs presente no laboratório, que deve ser checada pelos 2 personagens para abrir, traz algumas novidades. No console da Nintendo, há a presença do cadáver de um Hunter. Se isso seria um sinal de que não haveria Hunters no segundo jogo, ninguém sabe dizer, ninguém sabe explicar.
A música de fundo dessa sala é uma trilha aproveitada do que seria o protótipo do segundo jogo da série, denominado de Resident Evil 1,5. Para quem não sabe ainda, Resident Evil 2 não era para ser esse jogo que é hoje em dia. O jogo original traria algumas mudanças gritantes na série. Claire Redfield não apareceria, e quem tomava seu lugar era Elsa Walker, uma jovem amante de motos. No jogo de Elsa, além do apoio de Sherry, como no jogo original, o personagem Robert Kendo, que aparece nos momentos iniciais da versão final, seria o segundo personagem de suporte da Elsa, tendo um papel bem mais importante na saga. Já no jogo de Leon, o segundo suporte seria Marvin Branagh, o policial ferido lá na RPD. Ada se chamaria Linda ainda, e utilizaria um jaleco branco ao invés de vestido vermelho na versão final. Teríamos uma série de inimigos novos, cenários mais obscuros e a presença de 2 fatores de gameplay novos na série. Uma espécie de colete que poderia reduzir o dano do personagem ou proteger ele contra o fogo, que mudaria de textura quando o personagem recebesse muito dano. E a presença de granadas de mão, fator que só seria aproveitado no 4º jogo da franquia. A equipe decidiu que o jogo estava muito parecido com o primeiro jogo da franquia, e nos seus rudes 80% de produção, seria refeito do início e se tornaria o sucesso que ele é hoje em dia. O segundo jogo também foi novelizado pela Stephanie Dannell Perry, sendo o 3º livro da série de livros Resident Evil, denominado City of the Dead. No livro, mais detalhes sobre os acontecimentos pré e pós Resident Evil 2 foram explorados, momentos que ficaram explícitos no game foram explicados com mais detalhes e momentos de personagens coadjuvantes e menores foram descritos com mais fidelidade. A Bem-Virá estaria editando novamente a tradução do livro em parceria com o Review, e com o nome de A Cidade dos Mortos, a obra está sendo disponibilizada para compra no site da Saraiva. Não tenho o que falar do jogo. Numa média de 9.3 nas reviews mundiais, o jogo é excepcional, com personagens carismáticos demais, deixando todo mundo de queixo caído e esperando uma continuação. A Capcom teria superado em muito as expectativas dos fãs, e continuaria fazendo sucesso nos jogos que viriam em seguida. Agora um pouco da opinião do tio. Eu, pessoalmente, também não posso comentar nada. Meu primeiro contato com a série foi no Resident Evil 2 e foi amor à primeira vista. O jogo tinha 2 aspectos que me deixavam com tesão para jogar ele mais de uma vez: armas e uma protagonista mulher. Claire foi uma das mulheres mais marcantes da minha infância e continua fazendo sucesso porque sim. Ela é carismática, bonita, gostosa e ela tem uma voz velho. Thank you so much. A voz da Addison Kurt, dublando a Claire em todos os jogos da franquia, só me fizeram cair de 4, de 8, 16, de 1000 potências de 2, velho. A Claire é 10. Eu acho que um dos aspectos que mataram a personagem nesse último jogo, Revelations 2, foi trazer uma outra personagem para dublar a Claire. Ellison já teria deixado a mensagem bem clara de que queria dublar a personagem em outra oportunidade. E tirar a Ellison para colocar uma outra dubladora tirou uma parte da Claire que só ela tinha. Mas é assim mesmo. Estamos sempre à mercê de mudanças no rumo das coisas, e até mesmo no mundo dos jogos isso não é diferente. Se para bem ou para mal, eu vou continuar amando a saga do jeito que ela é. Bom galera, estamos aí com o fim de mais um capítulo da saga Resident Evil. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque é mais um que vai para o nosso acervo digital. Se puderem, deem uma joinha no vídeo e se inscrevam no canal. Mas o mais importante, se não gostarem, comentem aqui embaixo o que pode ser mudado, adicionado, reduzido, retirado, porque o santuário ele é para todos e eu quero sempre melhorar a qualidade dos vídeos para vocês. Depois do primeiro vídeo, eu fui pesquisar um pouco sobre o Machinima, o dispositivo de licença e divulgação de canais de jogos. Muitos canais de jogos têm intro do Machinima, e eu fiquei interessado, queria saber o que era, beleza. Eles analisaram meu canal e eu tenho 3 meses para melhorar a qualidade dele, com mais visualizações, inscrições, ou seja, tudo que eu puder melhorar para chamar mais gente para o santuário, eu vou fazer. Esse é um projeto que eu já tenho há um tempo e agora que eu meti a cara, eu vou até o fim com ele. E eu espero contar com a ajuda, a presença em massa de todos vocês para isso, beleza? Então sem mais, o tio encerra mais um vídeo do canal.
desejando saúde e prosperidade a todos. Que vocês tenham um início de mês incrível e a gente se vê no próximo vídeo do canal, beleza? Então, senhores, um abraço forte do Tio Dark e até o próximo vídeo.